Graça e paz, povo de Deus, shalom, shalom, como é bom estarmos juntos mais uma vez e sempre falando coisas muito importantes em relação a tudo que se refere à palavra de Deus, à nossa cultura, a cultura do povo de Deus. Estamos aqui no Maranhão, em São Luís, e para nós é um privilégio muito grande estarmos hoje podendo falar com vocês, com todos aqueles que amam a cultura bíblica, a cultura cristã e, consequentemente, quem não ama a cultura judaica por se referir tanto à palavra de Deus a esse povo. Nós vamos falar hoje sobre um assunto muito importante e é muito bom estarmos juntos mais uma vez no nosso podcast Banquete no Deserto, ao vivo e com convidado, como sempre. E você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva no nosso canal. Você que está assistindo pelo Instagram, vai lá para o YouTube e acompanhe a gente pelo YouTube. É muito mais seguro para a gente, para mim, para vocês. E nós vamos continuar aqui o nosso programa maravilhoso sobre Páscoa. Exatamente, nós vamos falar sobre os cristãos devem ou não comemorar a Páscoa. Essa semana é a semana da Páscoa. E você pode estar dizendo assim, como assim? Eu já comi o ovo da Páscoa. Os supermercados já ficaram todos enfeitados com os coelhinhos. Não é sobre essa Páscoa que nós vamos falar. Nós vamos falar sobre a Páscoa bíblica e essa é a semana que se comemora biblicamente a Páscoa, Pessach. E nós vamos comentar sobre isso hoje à noite, nesse tempo que nós vamos ter com vocês. E, por favor, participe do nosso programa, comentando, falando alguma coisa aí com a gente. Estamos aqui para ouvir, para ler os seus comentários e eu gostaria muito da sua participação. Então, para falar sobre esse assunto hoje, nós queremos aqui apresentar para vocês alguém que já veio aqui várias vezes no nosso programa, no nosso podcast. Ele é um estudioso da cultura judaica e o líder do MAPS, Movimento de Amor por Sião, pastor Armando Sodré. Seja bem-vindo mais uma vez, pastor Armando. Oi, shalom, boa noite. Muito obrigado por estar aqui mais uma vez, é uma honra. Gente, como nós falamos, pastor Armando é nosso co-pastor aqui da Eclésia. Ele nos ajuda muito em relação a essa visão. Você pode até dizer, né? Desde quando eu conheço Gláucia fala sobre esse tema, o povo judeu, a cultura judaica, o povo de Israel, fazemos caravanas para Israel. Realmente é um chamado nosso, né? Nós temos recebido do Senhor essa convocação, temos compreendido isso e eu me sinto privilegiada por ter sido chamada pelo Senhor para amar o povo judeu, para abençoar o povo judeu, para ir até a Terra Santa, para incentivar pessoas a conhecerem a cultura bíblica, a cultura judaica, que para mim é a mesma coisa. E hoje, claro, nós estamos diante de uma diferença, né, de datas, né, pastor Armando? Sim. Que agora nós fomos pegos, né? De repente, a Páscoa é a mesma, se comemora do mesmo jeito. Então vamos lá para a primeira pergunta, né? A Páscoa já passou ou não? Bom, segundo o calendário bíblico, né, nós estamos na semana da Pêssah, na semana da Páscoa, né? Talvez você conhece a Páscoa somente pela tradição que nós temos, inclusive, que é um feriado nacional, né, chamado feriado da Semana Santa, e de esse ser o período normalmente comemorado da Páscoa. Mas aprove a Deus esse ano ser um tempo oportuno, né, de Exatamente. haver essa diferença que há entre o calendário bíblico, né, Sim. e o calendário cristão católico, que vem da tradição católica, né? Sim. Então, segundo o calendário bíblico, essa semana, mais especificamente na segunda-feira, foi o dia 14 do mês de Abib, ou do mês de Nissan, Sim. que, segundo o mandamento bíblico, né, que está em Êxodo, que está em Levítico, capítulo 23, inicia-se o período da comemoração da Páscoa bíblica, né? É muito bom a gente falar sobre esse assunto, porque está ligado à forma da gente se referir, né, a esse momento bíblico, faz parte da história bíblica, não só do povo de Israel, mas também para nós como cristãos,
né? Então, definiu a Páscoa bíblica, né? A verdadeira Páscoa. Como a senhora falou, né, logo no início, não tem nada a ver com figuras como coelho, Uhum, e a gente, inclusive, já conversou sobre isso aqui, né, no uhum. podcast, mas está ligado à narrativa bíblica, à história e à tradição bíblica da história do povo de Deus, né? Sim, Porque o povo de Deus começa lá, né? Deus chama seu povo lá em Abraão, né? Ele fala que eles seriam cativos depois por 400 anos, e a história da saída do povo de Israel, sim, né, do Egito, do cativeiro, da escravidão egípcia, né, marca a primeira Páscoa, né, sim. onde Deus Muito bom. estabelece ali o ordenamento para que o povo, né, comesse às pressas o cordeiro, os pães sem fermento, as ervas amargas, e a partir dali eles passariam por um processo de libertação, onde a Sim, poderosa mão de Deus ia atingir o Egito, sim, né, e também ia proteger, passar por cima do seu povo e levá-lo à libertação. Então, a Páscoa bíblica, ela tem esse significado. É a festa conhecida como a festa da liberdade, sim, né? A festa da salvação. Então, para o povo de Israel, isso está muito ligado intrinsecamente à sua história, à sua sim. memória, né, cultural, ao seu patrimônio cultural, né, digamos, imaterial, porque faz parte da sua história, né, Memória. a sua memória. E para nós, em Cristo, assume um significado ainda mais completo, né? É interessante quando a Bíblia fala que Jesus veio para cumprir a lei, né? E essa palavra cumprir, se você for no seu sentido mais exato, não é eliminar ou finalizar, mas trazer aquilo à plenitude. Então, em Cristo, nós alcançamos a plenitude do significado do que está escrito, ou do que veio antes dele, no caso, o Antigo Testamento. Então, toda aquela os símbolos que a gente vai falar um pouco deles aqui hoje, Uhum, da Páscoa, em Cristo eles assumem o seu sentido completo, sim, né? Não só da Páscoa, mas as demais festas, todas elas apontam para Jesus e encontram o seu significado completo em Jesus. Então, sim, para nós cristãos, é importante também conhecer a respeito do que é essa Páscoa bíblica, os seus símbolos, a sua memória, e em Cristo, nós também somos coparticipantes, né? A palavra diz que sim, nós somos co-herdeiros, né? Nós somos aproximados a Israel. Então, para quem está em Cristo, para quem é cristão, é natural você se aproximar de tudo isso que se refere a Jesus, né? O que Paulo fala que antigamente eram sombras, né? Mas a substância hoje é Cristo, né? Então, isso que apontava para Jesus, esses símbolos, e que em Cristo nós vamos conhecer em sua plenitude, todos eles são importantes para nós, né? Porque quando Deus ordena que Israel saia do Egito, e a partir dali começa todo um processo de construção, né, de um povo. E Deus trabalha, né, como todo povo, através da cultura. Então, cultura é algo sim, muito forte, sim, né, e muito importante para um povo se consolidar. E o povo de Israel é um povo milenar, né, sim, mais de 3.000 anos de história. Isso só seria possível através de uma cultura muito forte, que preservasse de uma forma muito forte a sua memória e aquilo que os traz a sua identidade, né? Então, a festa da Páscoa, ela está muito ligada diretamente à identidade do povo de Israel e, consequentemente, nós cristãos, assumindo a sua identidade em Cristo Jesus, estamos também conectados com essa festa. sim. Então a gente, então começou segunda, Sim, segunda 14 na agora, 14, segunda-feira. né? Olha só, gente, começou segunda-feira, né? E é uma semana de festa. Exato. Uma semana, né? Eles tem o seu primeiro momento, né? Foi na segunda-feira, no dia 14, e dura 7 dias, né? É uma festa que é das mais importantes em Israel Sim, e ela tem muitos elementos, né? Aqui não temos como falar tudo
hoje, mas vamos tentar trazer aqui o que é mais essencial, que nos conecta também como cristãos nessa festa. É uma das festas que dura, como você falou, uma semana, uma festa extremamente ligada à cultura familiar, Sim. né? Então, o povo de Israel é chamado a remover certos elementos da sua casa, fazer determinadas cerimônias, comer determinados elementos. Então, o comer, o relacionar, o sentar-se à mesa, né? Todos esses são práticas culturais familiares que estabelecem esse tempo determinado, né, essa festa bíblica, esse ensino da palavra de Deus dentro da casa e que faz isso perdurar por gerações. Então, cada dia tem algo especial na cerimônia? Como é que é, Armando? Sim, eles têm no dia especial da ceia de Páscoa, tem o momento de preparação, certo? Da refeição, tem elementos específicos que eles comem nesse dia, como as ervas amargas, Sim, né? Como alguns tradicionais usam cordeiro, outros não usam frango ou peixe, né? sim, Os Ashkenazim, que são os da Europa, mais leste europeu, eles usam frango ou peixe, né? Já os sefaraditas? sefaraditas, né, usam realmente o cordeiro, Sim. né, para cumprir esse mandamento bíblico, né? O pão sem fermento, ou pão ázimo, né, também é um dos elementos que é necessário, né, Sim. biblicamente falando, está presente. O E pão daí asmo é o pão, é o pão. é o pão sem fermento. Observem, gente, não é qualquer pão, né? Nessa época, nesse momento de Pêssar, de Páscoa, é o pão sem fermento. Parece uma bolachinha, né, Isso, pastor? aquela bolacha creme cracker que a gente Isso, conhece, parece aquela né? creme crack, gente. É interessante porque se você tiver uma Bíblia King James, você vai ver lá esse texto no Evangelho de Mateus, ele não vai dizer que Jesus partiu o pão no momento da ceia. Ele vai Sim. dizer que Jesus quebrou o pão, né? Então, é essa a explicação, porque é como se fosse uma bolacha creme crack. Então, ele quebrou, porque ele não tem fermento. Então, ela é sequinha, né? Ela é Isso. crocante. Então, esse é um dos elementos que faz parte da cerimônia, né? Os judeus têm várias tradições, né? Como a palavra de Deus diz, há boas e más tradições, Uhum, né? Então, aquilo que é tradição, você não é obrigado a cumprir exatamente, uhum. porque não é um mandamento bíblico, mas aquilo que é bom você pode absorver, É. né? Talvez fazer um pouco diferente, porque isso acontece, né? Nesses processos culturais ao longo dos anos, vão sendo feitas adaptações desde que não fira o que está no mandamento bíblico. Escrito, Então, né? é extremamente saudável se você puder pesquisar, né? Eles têm o que eles chamam de Haggadah, que é um roteiro do que Sim, você faz durante a noite. É algo relativamente extenso se você for fazer como eles cumprem, eles né? cumprem. Eles têm os momentos de trabalhar com as crianças, de contar a história bíblica do Êxodo para as crianças, né? Tem um momento da refeição com cada elemento, tem um momento de tomar os cálices, cada um com um símbolo, né, espiritual e todos eles ligados à palavra de Deus. Então, eu incentivo você a pesquisar, né, e mais a fundo nesse conhecimento bíblico, que ele é extremamente enriquecedor e saudável para nós como cristãos. Ok, eu ia fazer essa pergunta, mas basicamente tu já respondeu. O que a Páscoa tem a ver com os cristãos? É inacreditável eu estar fazendo essa pergunta para o pastor Armando, mas ela é necessária para você que está nos assistindo ou para alguém que vai nos assistir esse podcast e de repente o nível do antissemitismo está tão alto que até as festas bíblicas estão sendo já ignoradas pelos cristãos. Então, por exemplo, a gente antes de fazer um esboço do que a gente ia conversar aqui, eu fiz uma pesquisa em alguns no YouTube, em alguns podcasts e vídeos e me choquei, gente, pelo nível de antissemitismo discursado, sabe, narrado.
É perceptível na linguagem a resistência à cultura judaica. E eu quero falar sobre isso, eu não vou parar de falar sobre isso, porque é inacreditável os cristãos serem racistas a respeito dos judeus. É inacreditável terem repugnância, terem nojo, terem ódio. Eu já ouvi tanta barbárie de cristãos que têm ódio de Israel, que têm ódio de judeu, e a gente se assombra. E a pergunta que eu queria fazer, ele já está respondendo, mas vamos enfatizar mais um pouco o que a Páscoa tem a ver com o cristianismo, o que a Páscoa tem a ver com os cristãos, né? Por que comemorar de alguma forma? Porque essa já foi uma pergunta feita esse ano no YouTube. Por que comemorar a Páscoa cristã? Ou seja, não é mais nem a Páscoa bíblica, nem a Páscoa judaica, é a Páscoa cristã. Fala um pouquinho sobre isso, Armando. Sim, em primeiro lugar, a Bíblia não traça nenhuma distinção entre Páscoa judaica ou Páscoa cristã. Isso é algo que foi construído através da instituição religiosa ao longo do tempo. Vou tomar um pouquinho de tempo para falar sobre isso, né? Então, como eu falei no início, a Páscoa, ela tem essa simbologia, né? Ela é a primeira festa do calendário bíblico. É a que Sim, inaugura. Através dela, as demais festas são marcadas, sim, né? Nos sim, prazos. Então, ela fala sobre liberdade, ela fala sobre libertação, né? E ela tem muitas conexões para nós como cristãos. Então, o povo de Israel, ele foi retirado pela poderosa mão de Deus, foi salvo da destruição no Egito, da escravidão. da escravidão, né? Então, isso para nós tem o significado em Cristo de que nós também passamos por esse processo de salvação, de libertação da nossa vida de escravidão para o pecado, né? Então, isso está diretamente conectado conosco. Então, Jesus, ele é chamado por João de o Cordeiro, né? Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se você não tem um, um entendimento, né? Um pano de fundo do que é o Cordeiro dentro da cultura judaica, Sim, você não vai atingir, você não vai conseguir compreender exatamente o que significa ele chamar Jesus o Cordeiro de Deus. Então, você conhecer tudo da cultura bíblica que veio antes de Jesus vai fazer você alcançar o entendimento pleno do que é ensinado biblicamente no Novo Testamento, né? Então, Jesus é o Cordeiro de Deus. Então, ele simboliza, né? Ele cumpre o que era o Cordeiro na Páscoa, né? sim, Então, é interessante. Deus fala ao povo de Israel: vocês devem, haverá um dia de juízo para o Egito, né? sim, E vocês devem passar o sangue nos umbrais da porta, o sangue do cordeiro. Era uma marca que eles deviam fazer em forma de cruz nas suas casas, né? Para quê? Para que quando o anjo viesse passar e executar os primogênitos no Egito, os filhos de Israel fossem poupados. Deus já sabia qual eram as casas dos egípcios e qual eram as casas dos hebreus. Deus já sabia. Então, aquele símbolo não era para o anjo, né? Não era para Deus saber. Na verdade, aquele era um símbolo que estava gravado na memória do povo sim, e queria apontar lá para frente, sim, para Jesus. exatamente. Então, as festas bíblicas, especialmente a Páscoa, elas servem também para comprovar a figura e a pessoa de Jesus como cumpridor dessas profecias, né? Então Jesus ele foi sacrificado na Páscoa como um Sim, cordeiro sim, fora da cidade. sim, Então tudo aquilo é um cordeiro sem defeito, sim, né? Nenhum osso foi sem quebrado, pecado. seu sangue foi completamente derramado. Então tudo que está ligado com as exigências para a Páscoa
né, está cumprido em Jesus. Então, nós estamos falando aqui de um elemento que comprova que Jesus era o Salvador, que Sim. Jesus era o prometido, Sim. que Jesus é o Cordeiro de Deus que veio para salvar a humanidade. Então, como compreender tudo isso se eu desprezo algo que, não é meu, era dos judeus, ou é do passado, não faz parte, né, da minha realidade? Nós sempre teremos um entendimento incompleto das Escrituras. Então, a Páscoa tem a ver conosco em muitos sentidos, mas especialmente porque é a festa da salvação. Para nós lembramos da salvação quando Jesus cumpre o sacrifício de morrer na cruz por nós, né? Em nosso lugar, como um cordeiro sem defeito, né? E aí, achei bem interessante que nós tivemos aqui esse último fim de semana, um momento para as crianças, né? Sim. Trazendo, né? Foi bem interessante ela trazer como se fosse uma ovelhinha, né? Porque Sim. a ovelhinha não foi uma ovelhinha, gente, mas foi um cachorrinho de estimação que parecia uma ovelhinha, né? Foi minha cachorrinha de estimação. E especialmente meus filhos, eles ficaram assim muito tocados, né? Porque eu imagino Deus, né, projetando isso. Não, vocês Sim. devem levar, né, o seu animal de estimação, Sim. alguém precioso, alguém sem defeito, Sim. né, para entregar e ser sacrificado em seu lugar, né? E um dia não seria mais um animal, mas vai ser o Filho de Deus, Uau, né? gente. Alguém perfeito, Esse é o significado. né? Então, tem tudo a ver conosco. Sim. E como a senhora fez a pergunta, voltando para o início aqui, a separação entre a festa da Páscoa, né? A Páscoa cristã. Sim. Então, Jesus, ele não ensinou em nenhum momento isso, Sim. né? Ele veio cumprir, ele veio trazer o significado perfeito. O que acontece posteriormente é o ponto que a senhora está trazendo do antissemitismo. Sim. Né? A gente vai ver um processo de expansão da fé cristã para a região onde havia o domínio do paganismo, que é a região da Europa, né? As igrejas Sim. da Ásia, onde Paulo vai avançar, né, com o evangelho de uma forma muito forte. E, lógico, os primeiros crentes, eles vão passar por esse processo de salvação, de libertação. Eles estão vindo de uma cultura extremamente pagã. Sim. Uma cultura extremamente envolvida com outros Politeísta. deuses, né? Com práticas imorais, Sim. certo? E a fé bíblica vai transformar a vida deles através da salvação em Cristo Jesus, Sim. né? Mas não são poucas vezes que a gente vê no Novo Testamento Paulo falando acerca do que os cristãos daquela época estavam fazendo, né? De estar dentro da igreja, ao mesmo tempo continuar com outras práticas pagãs. Sim. Então, as suas cartas são muitas vezes direcionadas para isso, né? Para discipular essas pessoas a abandonarem, Sim. né, essas práticas pagãs. O que acontece ao longo das décadas e dos 2 primeiros séculos é uma igreja que é fundada na doutrina dos apóstolos, e você vai ver lá em Atos que eles continuavam com as práticas de ir ao templo, né? Jesus veio, né, ofereceu sacrifício por nós, e o templo não foi destruído logo. Então, o que eles continuaram a fazer? Eles continuaram a praticar, né, o que eles tinham agora no templo, mas segundo o evangelho de Jesus, segundo o que Jesus ensinava. Sim. Né? Então, a igreja em Jerusalém e nos primeiros séculos continuou celebrando a Páscoa. Né? Paulo fala de uma forma muito clara, né, em 1 Coríntios, a respeito da celebração, né? Celebremos a Páscoa, ou seja, ele fala de uma forma imperativa, né? Não era uma opção. Então, todos nós devemos celebrar, mas não com os elementos errados, mas entendendo que a questão do fermento deve ser removida como uma prática Sim. da nossa vida. Então, Deus usa esses elementos da cultura, como o comer, né, como
as datas, né, para nos ensinar conteúdos espirituais, Não, né? na verdade, Deus é o sociólogo dessa história. Porque para eu fazer um povo assimilar uma cultura, eu vou ensiná-los a comer, eu vou Isso é muito ensiná-los forte. a, a, a andar, a se portar. Se Esses vestir, passos lentos, se sim, vestir, esses passos lentos para alcançar o ápice, que foi o sim. Cristo. Então, se eu começo a tratar esse povo desde o zero no deserto, que eles estão se desvencilhando de uma cultura maligna, pagã, egípcia, que inclusive é o que eu estava falando contigo. Quem tem 30 anos de crente como eu, mais de 30 anos de crente, os cristãos de mais de 30 anos de crente, era muito comum, irmãos, nós falarmos quando eu era do Egito, quando eu estava no Egito, mas Jesus me libertou do Egito, mas Jesus me tirou do Egito e hoje eu estou indo para a terra prometida, para Canaã. Isso aí era um sentimento, era um significado intrínseco no cristão que não tinha nenhuma separação entre o povo de Israel e nós. Nós tínhamos um entendimento muito claro de que o que aconteceu no literal com o povo judeu tem acontecido no espiritual conosco, Sim. né? Nenhum tira a unção, o poder, a graça do outro, né? Mas a gente percebe que é exatamente essa resistência é por ignorância. Inclusive, enquanto tu estava falando, eu estava me lembrando. Ignorância, irmãos, das escrituras. Porque essa galera que não lê Bíblia, ela realmente vai ouvir um antissemita, da galera que está aí, né, apoiando terrorismo e tal, vai falar na boa, olha, isso aí não tem nada a ver mais. E a gente percebe que é exatamente por estar sendo arrancado da palavra de Deus que eles estão sendo arrancados dos principais valores das Escrituras, e um deles é Israel, né? E essa colocação sobre o que os cristãos têm a ver com a Páscoa, deve-se comemorar ou não, o que nós devemos fazer, né, sobre essa compreensão de Deus ter um pensamento de levar a gente lá para o ponto-chave, que era, de fato, o Cordeiro de Deus sendo imolado em Jerusalém, né? Gente, em Jerusalém, tá? Não foi em Roma, não. E tudo isso é meio esquisito, tipo, muitas pessoas falam como se a sua vida cristã tivesse nascido em Roma. Não, nossa vida cristã nasceu na cruz, em Jerusalém, na pessoa bendita de Jesus, lá no monte onde ele foi crucificado, no Gólgota. É exatamente de lá que nós surgimos, a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Armando, qual é o vínculo da Páscoa, Pêssar, judaica e a Páscoa cristã? Porque eu achei muito interessante, no início tu falou sobre a primeira Páscoa, né? Então, eu queria que quem estiver nos assistindo, quem vai nos assistir, mas que fique atento a esse momento, porque é muito importante. Muitos cristãos já me perguntaram, pastora, mas agora que eu me toquei que a Páscoa que a gente comemora é a Páscoa da saída dos judeus. Oh, gente, é exatamente isso, né? Mas eu queria que tu falasse um pouco sobre esse vínculo entre a Páscoa judaica e a Páscoa cristã. Sim. Esse vínculo era extremamente natural na igreja, né, de Jerusalém logo Sim, após Jesus, né? Eles celebravam de uma forma muito natural porque fazia parte da cultura deles. Jesus celebrou, né, todos os anos com os discípulos. Então, para nós, todo o significado da saída do Egito, que aconteceu com Israel, assume a sua plenitude em Jesus, né? sim, A nossa saída do mundo, sim, libertação do pecado, compreender que o preço que Jesus pagou, né, eu jamais poderia pagar, é a memória da nossa salvação, é o cumprimento das profecias a respeito do nosso Messias, né? Então, tudo aquilo que estava na lei, nos profetas, relacionados ao sacrifício da Páscoa, está cumprido em Jesus. Então, muitas pessoas, inclusive,
não celebram a Páscoa bíblica, né? Fazem essa cerimônia com os elementos das ervas amargas, do pão sem fermento, mas não colocam o elemento do cordeiro, né? Em Êxodo Deus ordena o povo a comer, né? Olha Comer só, assado, interessante. porque crendo que Jesus foi esse cordeiro. Olha Então só, eles gente. removem, né? Por quê? Uma coisa muito interessante que a senhora falou, as pessoas criticam, né? Talvez seja a maioria dos vídeos que você vai procurar no YouTube a respeito desse assunto, você vai ver, talvez 90%, né, falando que o cristão ele não deve mais celebrar esse tipo de Páscoa, de cerimônia, porque isso é voltar à lei, isso é voltar àquilo que já passou e que Jesus já cumpriu e que não tem mais valor. Porque eu percebo que isso é muito para eles, quem fala dessa forma, é algo ligado como se fosse a salvação pelas obras, né? Então eu estou guardando a lei dessa forma porque eu estou querendo ser salvo por esses méritos. Isso não tem nada a ver, como a gente já explicou aqui, com a salvação, não. Nossa salvação está em Cristo Jesus, né? E isso não significa que eu estou abolindo aquilo que Deus construiu para que nós fôssemos discipulados, edificados como uma cultura bíblica para Sim, nós, sim. né? Então, celebrar da Páscoa bíblica, né? É bom a gente construir os termos dessa forma, né? A Sim, Páscoa bíblica, em sim. vez de falarmos a Páscoa judaica ou a O Páscoa cristã. cristã, né? Talvez seja o termo mais adequado, porque Uhum. isso faz parte também Está do lá na palavra de Deus, né? do estabelecimento de uma cultura correta, né? Então, as pessoas fazem isso pela sua memória, né? Eu acho isso interessante, porque eu vi isso em judeus messiânicos, né? Então, outros dizem e ensinam dessa forma, não, essas festas Deus deu somente a Israel, né? Nós cristãos, né, não precisamos e não devemos fazer, né? E Aí aí aproveita e faz a do coelho, né? aham, aí faz outra no lugar. Então, esse ponto que a gente está Porque falando o aqui, mundo comemora, gente. uhum, O secular comemora. O ímpio comemora. Só que de uma forma pagã. Exatamente egípcia. Porque o coelho era uma entidade egípcia. Então parece uma brincadeira de mau gosto do diabo trazer um animal totalmente pagão nesse contexto, né? Que era idolatrado, que tem o símbolo de fertilidade, etc., no lugar do cordeiro. Então, aí a gente pode ir lá, comprar um ovo da Páscoa e tal, né? E fazer as comemorações, dar para os filhos, né? E eles vão degustar uma memória. Vão experimentar uma memória, e diga-se de passagem, deliciosa, que é chocolate, né, gente? Então ele vai degustar, que é sobre esse ponto que nós estamos comentando aqui. Esse ponto muito importante, né? Esse momento. Mas, por favor, continue. esse ponto que é muito importante a gente tocar, porque essa questão da substituição, né? Deus traça toda uma cultura do que você deveria fazer, comer, lembrar nesses dias. Sim, E aí a religião, e é importante dizer aqui, a religião cristã romana, estabelecida ali no quarto século, né? Ela vem construindo com elementos bíblicos misturados com elementos pagãos, uma nova cultura, um novo ensino, um sim, novo proceder, se afastando, né, do que era a bíblico. prática bíblica, certo? Então, você pode ver isso em qualquer livro de história, é muito, Sim, muito fácil de você encontrar, né? O que que Constantino fez? Ele vai usar de algo que vinha acontecendo já há anos, né, com alguns cristãos, que era o sincretismo. Então, quando eles começam a fazer os concílios, né, em Nicéia e os subsequentes, né, eles vão começar a fazer doutrinas a cada vez mais separando o que era judaico do que era agora cristão. Então, a intenção você talvez já deve ter ouvido falar sobre isso. Era unificar toda, todo o procedimento e a doutrina
do cristianismo, mas na verdade não era unificar, era separar o que era judaico e de tradição judaica do que era agora, né, ligado ao império, aos interesses governamentais, chamada Igreja Cristã, né? E aí surgiu a Igreja Cristã Romana. Então ele vai fazer essa distinção entre a Páscoa, nos concílios subsequentes, vai se proibir celebrar a Páscoa com esses elementos aqui, né, de cordeiro, né, e ervas amargas. A data é alterada, então vamos ver mais um elemento aí da cultura que é a questão das datas, né? Esse ano foi comprovado. Bem evidente, né, a A diferença data alterada, diferente, né? Da verdadeira, da bíblica. Isso. Então, inclusive, é muito interessante se você pesquisar na internet, você vai ver, né, o concílio que houve para discutir a respeito de qual seria a data para se comemorar a Páscoa. Se era o dia 14, como nós... Qual é o concílio, Armando? De Nicéia. De Nicéia, gente. Dá uma estudada no concílio de Nicéia, que tem exatamente esse ponto fundamental aí da Páscoa. Não só ele, mas os subsequentes, você vai ver vários pontos, né, em que o cristianismo se estabelecendo como uma nova cultura como a senhora falou, substituindo a anterior, né, que seria a cultura bíblica, a cultura judaica, até então. E a discussão era, a Páscoa deve ser no dia 14 de Abib ou de Nissan, ou no domingo, no caso, o domingo após o equinócio, né, da primavera. E aí ele estabelece como o domingo da ressurreição, né? E tradicionalmente hoje no cristianismo católico é o dia mais celebrado, né? Domingo da ressurreição. Não só católico. Uhum. Infelizmente, né? E o que acontece no concílio é que aqueles que eram doutrinados pelos apóstolos, né? Inclusive um deles era de uma geração, né, de vários bispos que receberam ensino diretamente dos apóstolos, e ele se negou a celebrar no dia diferente do dia 14, né? E fica esse sofisma, né, que é uma mistura de verdade com mentira. Então, aquele que não celebrava agora no domingo da ressurreição era tido como herege. Por quê? Tu não celebra no domingo da ressurreição, você não crê na ressurreição de Jesus, né? Como algo mais importante? Não, nós continuamos crendo. Inclusive, que Jesus acho que é bom a ressuscitou. gente trazer um podcast sobre esse tema. Em que dia Jesus ressuscitou? Uau, gente, que polêmica. E se estabelece então aí uma separação do dia principal, né, de como celebrar, de uma forma diferente do que era a tradição apostólica. E futuramente eles vão acrescentando outros elementos pagãos. Muda de Páscoa, né, para Easter, né, que no inglês também. Na Europa também eles comemoram dessa forma. Essa é a palavra. Isso. Então eles usam, né, não dizem Feliz Páscoa, né, ou Feliz Passover, mas Feliz Easter, que tem a ver com a divindade pagã, Astarote. que foi inserida no contexto cultural dessa separação de Páscoa para os cristãos, né? E os concílios subsequentes... Que é a deusa da fertilidade, lá vem o coelho, né? Aí vem coelho, vem ovo e etc. Nos concílios subsequentes, essa separação vai aumentar. Vão também proibir a celebração do Shabat, né? Que os primeiros cristãos faziam isso, se reuniam. Paulo, quando foi pregar nas igrejas na Ásia, ele ia onde? Ele ia nas sinagogas, no dia de sábado, né? Então havia uma continuidade dessa cultura bíblica, e isso também foi proibido. Então, ao longo dos séculos, né, a cada vez mais foi se propagando essa cultura de separação daquilo que era cristão daquilo que era judaico, quando Jesus não estabeleceu nada disso, né? Em Efésios a gente vai ver que Jesus, o que ele gera? Ele gera um novo homem, né? Aqueles que estavam separados por um muro foram em Cristo aproximados, né? É uma das consequências de nós recebermos Jesus como nosso Salvador.
estar aproximados à comunidade de Israel, né? O enxerto que Paulo fala, Sim. ele não fala que nós cristãos, né, ficamos no lugar da oliveira. Não, ele fala enxertar. Enxertar é estar junto, né? Sim. É fazer parte do mesmo corpo, da mesma família. Então, o objetivo dessa separação do que era cristão para o que era judaico, né, traz uma raiz do que a gente vê hoje, chamado antissemitismo, crescendo assustadoramente nos nossos dias, né, voltando à tona das nossas notícias, porque é algo que vem construído lá de trás. Muito antes da igreja romana existir, isso já era uma prática de perseguir os judeus nas outras culturas, na época dos Sim. gregos, na época dos persas, né? A gente sabe disso. Sim. Então, uma raiz desse antissemitismo está na teologia. E isso talvez seja a resposta daquilo que a senhora perguntou. O que faz um crente ser tão próximo de um elemento cultural pagão como uma árvore de Natal, um coelho de Páscoa, e quando ouvir falar algo a respeito de Israel, ou ter algum símbolo na igreja, como um candelabro, ou uma estrela, ou uma bandeira, algo desse tipo, ele sentir repúdio. É E, algo que vem e sendo usam a ensinado. frase como se fosse um xingamento. Vocês são judaizantes, né? Com desprezo, né? E eu sempre digo, por que não? Judaizante é o quê? E é muito estranho eles olharem para você e pegar algum elemento, inclusive, o pastor Armando vai já falar sobre o prato de ceder, e ele vai olhar e dizer assim, vocês são judaizantes, né? É estranho, irmãos, muito estranho esse ódio de graça, esse ódio sem nenhum significado, pelo contrário. Se você lê a Bíblia, não tem como, né? Eu estava olhando, inclusive, de tanto olhar vários vídeos ontem, para nós falarmos sobre esse tema, o pastor, aquele pastor de São Paulo que ama Israel, pastor Lamartine, Lamartine Pozzella, foi se referir em um podcast muito famoso no Brasil, foi se referir ao rei Davi e Deus. Esse amor de Deus pelo rei Davi. Ei, ele é um israelita. Rei Davi é o rei do povo de Israel. Então, como assim? Eu olhei o pastor Pozzella, foi se referir e chorou. Chorou de amor por essa relação entre Deus e o rei Davi. Então, a gente percebe a seriedade de que não tem como, né? Não tem como você se, é, se arrancar esse povo dessa relação. Até porque quem está no nosso coração, queridos, é um judeu. Ele não deixou de ser judeu. Ele nasceu judeu, ele morreu como judeu. Ele é um judeu. Então, nós precisamos ter uma consciência muito mais apurada, né? E eu me lembro que minha mãe, minha querida mãezinha, ela é uma mulher muito inteligente, mas assim que eu comecei a estudar sobre o povo judeu, ela me disse assim: minha filha, por que que tu ama esse povo? Esse povo, ele matou Jesus. E aí eu disse para ela: mamãe, a resposta mais lógica: quem matou Jesus fui eu, foi você, fomos nós. Jesus não foi morto por um povo porque ele era fraco. Ele se entregou à morte. Ele morreu pelos nossos pecados. Ele morreu porque ele assumiu o nosso lugar. Foi pelo mundo inteiro, não foi somente pelo povo de Israel. Você sabe o texto de João? Ele veio para os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, não foi somente os judeus que estavam ali, todos nós estávamos ali, representados pelo povo de Israel. Nós matamos Jesus. Nós dissemos, sai aí Barrabás e fica Jesus aí como
o cordeiro. E isso era bíblico, isso era profetizado, isso tinha que acontecer. Então, a ignorância de eles mataram Jesus, né, Armando? Isso é Porque, velho, né? Bem sim, antigo. e justamente nesses concílios foi traçado o que a gente chama de deicídio, né? Os judeus foram os responsáveis pela morte de Jesus. Pensa aí, o responsável pela morte do homem mais importante para o cristianismo. Pensa aí, Isso gente. desencadeou O ódio, antissemitismo, isso, espalhado na cultura europeia durante séculos, né? Através de o ignorância. quê? De um ensino, né? De uma doutrina errada, né? Muito comum também a doutrina que a gente chama de teologia da substituição, Essa de aí, né? que a igreja é o Israel de Deus, é o povo de Deus agora. E Israel não é mais porque foi o povo que matou Jesus, né? Então, isso não é bíblico. As promessas de Deus para Israel continuam lá, né, no Antigo Testamento. Paulo fala da redenção de Israel na carta aos Romanos, da salvação que vai vir sobre o povo de Israel. Jesus fala da, da sua vinda, ligado também a Israel. Então, Israel continua nos planos de Deus, né? Continua. Então, quando Amém. é estabelecido esse ensino, porque o ensino gera uma forma de pensar. E a forma de pensar Sim, vai gerando uma prática, vai virando cultural, ao ponto de você reproduzir um comportamento sim. sem saber, muitas vezes, do que está fazendo, né? E eu digo porque isso aconteceu comigo, né? Sim. Eu vi de um ensino, quando eu me converti adolescente, eu vi de um ensino bíblico que não estava inserido, né, esse entendimento a respeito de Israel, né? Muitas vezes eu lia justamente isso, que Israel ficou para o passado e agora o que interessa é a igreja, né? E quando eu tive aí meu primeiro contato com a cultura judaica e comecei a enxergar, né, a Bíblia com esse pano de fundo, esse entendimento, né? Depois foi inclusive minha esposa que me chamou a atenção, assim, a respeito disso, né? Ah, Sim. não, porque eu quero mandar aqui esse agradecimento para ela, porque foi ela que me colocou em contato com Verdade, isso aí. verdade, gente. Beijo, meu amor, te amo, obrigado aí por esse, né? Porque ter me tirado Daniele Sodré. desse caminho aí, certo? E aí, ela que me colocou em contato, né? O meu primeiro contato foi com esse ensino que trazia, né, as raízes bíblicas e judaicas da palavra de Deus, e a partir daí o meu entendimento começou a mudar. E ela, uma vez comentando sobre isso, ela disse: Ah, mas tu era desse jeito também. Quando falava a respeito de Israel, Exatamente. tu reagia dessa forma. A E gente quantas também. pessoas, né? Eu, Guilherme. Quantas pessoas Guilherme disse que não, ele não. estão aí, às vezes, expressando, né, esse antissemitismo que vem de um ensino que você nem sabe por quê, né? Mas eu glorifico a Deus porque o Brasil é uma nação que ama, Aleluia. assim, majoritariamente ama o povo Majoritariamente. de Israel. E a cada dia a gente percebe que isso está crescendo, esse ensino da palavra de Deus com uma base bíblica, né, a Sim, respeito de Israel tem aumentado. E, para a glória de Deus, o Brasil é uma nação que ama a nação de Israel. sim, isso é maravilhoso, né, gente? E assim, eu estava pensando exatamente nisso, como o povo brasileiro tem esse amor, né? Amor por Israel. Basicamente, em todos os lugares do Brasil onde a gente vai, a gente percebe há uma paixão, há um respeito. E que país abençoado é o nosso, que país abençoado. Eu estava no meio dos índios, aqui no interior do Maranhão, e uma índia me chamou e disse assim: É verdade que você já foi em Jerusalém e você viu Jerusalém com seus próprios olhos? Ô irmãos, eu chorei, porque eu jamais imaginei que aquela índia tinha um interesse por esse povo e por essa cidade. E eu falei: É verdade. Ela disse: O meu sonho
O meu sonho é ir para Jerusalém um dia. Mas, meu Deus do céu, como pode? Então, realmente, parece que está dentro do povo brasileiro, desde os nativos, né? De pessoas simples, de pessoas que às vezes não têm muito conhecimento. Eu falo por mim, eu não conhecia nada de Israel, eu sou do interior do Maranhão e eu ganhei uma fita cassete com as músicas judaicas. No dia que eu coloquei no meu, como chama, os radinhos ali de Toca a fita. toca-fitas, né? Quando eu coloquei no meu toca-fitas que eu ouvi aquela língua, aquelas canções, Rava Nagila, e tantas canções que hoje a gente canta tanto aqui, e eu disse, um dia eu vou conhecer esse povo. Nunca imaginei que era o povo judeu. Então, está dentro de nós esse amor que a cada dia tem só crescido, graças a Deus, por mais que a investida e a divulgação antissemita é muito forte, até conceitos e teologias antissemitas têm se alastrado, mas eu te digo uma coisa, se você quiser se compreender dentro desse panorama entre Israel e a igreja, leia Efésios capítulo 2, para que você se torne um homem completo. Está lá escrito, um homem completo, um homem diferente, um homem que tem os dois, a mentalidade de Sião em si, né? Um cristão com a mentalidade de Sião. É a que está ali em Efésios capítulo 2. Né? A pergunta que eu ia te fazer, né? Exatamente por que você acha que essa resistência aos símbolos bíblicos, aos símbolos judaicos, e não se tem resistência ao Papai Noel, não se tem resistência ao coelhinho da Páscoa, coelhinho da Páscoa, né? E a árvore de Natal, que todas as igrejas colocam assim, cada uma mais linda que a outra, né? Como se não conhecessem a história, né? E você percebe assim como passa despercebido. Essa resistência realmente é cultural, foi trazida, né? Como tu está colocando, com é, é, desenrolar dos anos aí, lentamente, né? Por também uma herança pagã, e a gente está aí com uma resposta muito violenta contra a cultura bíblica, contra os símbolos bíblicos, né? Sim. É importante a gente falar isso porque se você lê, claramente a Bíblia, Novo Testamento, você vai ver muitos versículos, né, que estão conectados com o Antigo Testamento e a cultura judaica. Então é necessário você conhecer para ter o entendimento, né, pleno daquilo que está escrito, o ensino de Paulo, né? Porque se você não tem, você tem um entendimento parcial daquilo, né? Aquilo pode ser usado de uma forma manipulada para construir um ensino errado com o interesse, que foi o que aconteceu, Sim, né, com a, a partir do cristianismo institucionalizado, né? sim, Usavam, né, determinados textos para construir essas doutrinas, como a doutrina da teologia da substituição, sim, né? E aí, séculos depois, a gente vai ver pós-reforma protestante, em sim, que os cristãos tinham acesso à leitura da Bíblia, podiam fazer uma interpretação, né, mais clara do texto, aí essas doutrinas começam a cair. E aí volta, né, começa a surgir novamente os cristãos em favor, né, mais próximos à cultura bíblica, ao povo de Israel, né? E é interessante a gente falar isso porque foram cristãos que trabalharam muito fortemente para o restabelecimento, né, da nação de Israel onde ela está sim, hoje, né? Fazendo parte, crendo nas profecias bíblicas da restauração de Israel na sua terra. Uma vez um colega no serviço perguntou isso para mim, né? Foi interessante porque foi numa segunda-feira, chegando no trabalho, né? Foi a primeira, eu sentei na cadeira e ele perguntou para mim: por que que os crentes, né, gostam tanto de Israel, né? Carregam bandeira, vão em passeata e falam de Israel. Aí eu fui trazer aqui o assunto dessa conversa, né? Porque sim, a nossa fé nasce ali, não é isso? Aí a gente tem esse entendimento, né, que Deus
ainda tem promessas a serem Aleluia. cumpridas, né, com o povo de Israel nesse tempo. E eu creio que a cada dia o Senhor está levantando mais da sua igreja Aleluia. para estar mais próximo de Israel, compreendendo, né, o seu propósito como igreja para a nação de Israel, né? Sim. E a nação de Israel nos deu o nosso Salvador, nos Sim. deu a Bíblia, né? Eles que Sim. preservaram a Bíblia até chegar onde nós temos hoje nas mãos, né? Eles têm as alianças e nós, pela fé, né, também somos Sim. descendência de Abraão. Então, é um tempo que eu creio que a igreja nas nações vai devolver isso para Israel, né? Fazer eles conhecerem o Messias, fazer eles conhecerem Aleluia. o sentido completo de Peça, né? Aleluia. O que eles veem hoje parcialmente, né? Vai chegar o tempo que eles verão completos diante dos Como seus disse o olhos. querido apóstolo Paulo, gerando ciúmes, né? Sim, Vamos gerar ciúmes. Olha, gente, conversa tá boa, né? Mas vamos falar um pouco agora como comemorar em casa, para aqueles que. É sexta-feira agora, né? Para quem celebra Shabat em casa, ou você que faz um culto doméstico, você está na semana de Pêssah, na semana de Páscoa, chame sua família, chame seus filhos. Acho tão interessante. Os judeus chamam essa semana seus filhos para contar a história bíblica. Para contar como Deus os livrou da terra do Egito, como Deus tirou o povo de Israel com mão forte da terra do Egito e trouxe para a terra prometida. Então, realmente é uma semana importante. Ensine aos seus filhos, coloque na cabecinha deles aquilo que está escrito na palavra de Deus. Assim como Deus fez com Israel, Deus também vai fazer com o seu povo, com a sua igreja, porque o povo de Israel é povo de Deus e a igreja é povo de Deus. Então, nós precisamos compreender essa junção desse povo, dessa unção entre o povo de Israel e a igreja em Efésios capítulo 2. Como comemorar em casa, Armando, assim? Você que já comemora com seus filhos, a gente já comemora aqui também, mas fala para o nosso povo aqui como comemorar em casa. sim, como eu falei, é uma tradição já de milênios com os judeus, né? Então eles têm várias coisas que eles colocam na cerimônia e eu acho interessante essa liberdade que Deus nos dá como igreja, né? De tomar aquilo que é Sim, tradição com e é bom, certeza, né? com Sem certeza. estar com o peso de, eu estou fazendo certo, errado, Uhum, né? Então, o que o texto bíblico fala é de alguns elementos que a gente precisa ter sim, na nossa cerimônia em casa, né, no nosso jantar. É um momento familiar, então faça isso de celebrar a ceia um momento agradável em sim, casa, né? Talvez você tenha na sua vida corrida essa dificuldade de você sentar à mesa, né, todo mundo, então sim, faça isso nesse dia, né? É, tem alguns elementos que não são assim muito comuns para nós, né? Como sim, por exemplo o pão sem fermento, né? Não é comum para nós. Então é algo interessante que você pode inclusive envolver a família para fazer, talvez fazer em casa, né? Tá, não é tão fácil encontrar em padaria, supermercado. Talvez seja algo sim, interessante você trazer, vamos fazer, tem várias receitas na sim, internet, sim, isso é né? fantástico, gente. As ervas amargas, ele não diz que erva é, né? Então você pode, aqui a gente já fez na igreja com rúcula, Sim, que é bem amargo, é né? amarga. Então cada elemento desse é interessante você colocar e explicar o significado, Sim, né? Por exemplo, a erva amarga lembra da amargura que o povo de Israel passou no passou no Egito. Egito, né? O cordeiro, né? Lembrando do cordeiro que foi sacrificado e o sangue foi colocado no umbral das portas, né? O pão sem fermento era um pão que era feito às pressas, então eles precisavam Sim, sair às pressas do não dava tempo Egito. levedar. Isso. E é interessante a gente conectar sempre com a nossa vida cristã, né? Então, a Sim. necessidade de nós abandonarmos rápido, né, o É pecado. isso, gente. É isso que nós temos que. Não dá para você jogar fora a Páscoa judaica só porque está no Antigo Testamento, pelo amor de Deus. O Antigo Testamento é Bíblia também. Então, o que o pastor Armando está falando aqui é exatamente isso.
devemos lembrar o texto bíblico e assimilando para os nossos dias, para a nossa realidade espiritual, falando para os nossos filhos o que significa uma vida distante de Deus, o que significa uma vida aprisionada pelo pecado. Tudo isso tem a ver com peça, né, pastor? Isso. Então, o pão sem fermento é o elemento assim essencial. Os judeus colocam outros como outra erva, né, o salsão, que lembra da tradição, como é o mês da primavera, Sim, né? Também do florescer, né, dessa estação. Uma pasta que chamam de haroset, que é a pasta que lembra da argamassa do Egito. sim, Só que o trabalho, isso já não está no texto bíblico, é a sim, tradição. a tradição. Então, é algo que é interessante, né, se você quiser trazer com esse significado, mas eu acho que o essencial é isso, né? Que São as está lá ervas, escrito, isso que está sim. escrito, as ervas amargas, o Ervas pão sem amargas, o pão sem fermento, o fermento, cordeiro, né? o Se você puder cordeiro. colocar o cordeiro, o outro elemento que do CD que eles colocam é o suco de uva, o vinho, né? Sim, Que Jesus usou, a gente vai falar sobre isso, na ceia com sim. seus discípulos. Então Jesus não estava inventando, porque às vezes você vai pesquisar sobre isso e eles colocam, não, nós não celebramos mais a Páscoa, nós celebramos a ceia do Senhor. Mas Jesus não inventou o pão e o vinho naquele momento ali com os discípulos antes de ir para a cruz. Ele estava participando de algo que já fazia parte da Ele história estava deles. numa cerimônia de Eles Pêssar. estavam numa cerimônia de Pêssar, né? No jantar. Eles chamam de Seder, Uhum. Seder de Pêssar, né? Esse prato aqui eles chamam de Keará, que é onde eles colocam aqui divididos Sim. os elementos. Eu quero mostrar, tem É como? Ah, interessante já mostrar. dá para ver, não Acho que dá dá, para bebê? ver aí. Dá para ver. Olha só, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, né? Uhum. Ladinhas assim, rodinhas, que é exatamente para colocar os elementos é, dessa cerimônia. Eles colocam também água com sal, lembrando das As lágrimas. lágrimas do povo no Egito. Então, cada elemento é muito simbólico, tem um significado espiritual, né? Eu lembro que a gente fez uma vez isso aqui e um jovem da igreja, na hora que estava comendo a erva amarga, né? Aquela erva amarga ruim, e ele, e ele dizendo, meu Deus, a minha vida o pecado era ruim mesmo. Então, são essas sensações que Deus trouxe para o povo. Gente, a questão é muito séria. Você ensinar a Bíblia é muito lúdico para uma criança. Ensinar a Bíblia comendo, Não esquece nunca mais. não vai esquecer, gente. Ensinar a criança, olha, as ervas amargas, experimenta aí. Exatamente isso. Isso aí é o que nós vivemos lá sem Jesus, sem o nosso Deus. E hoje ele nos arrancou as ervas amargas, mas isso aqui é a lembrança, não vai esquecer. Então, realmente foi uma forma muito divina de ensinar a cultura a um povo, né? E eu fico maravilhada com isso, né? Então, basicamente, o cordeiro, né? Para quem come cordeiro, né, pastor Armando? Uhum. Aí as ervas amargas, o pão O sem pão, fermento, isso. E os demais, né, como o o vinho, eles vinho, também colocam de uma forma bem interessante, ligada ao texto que está em Êxodo, que são os 4 cálices, né? O sim, cálice os 4 da cálices. santificação, Sim, do julgamento, da redenção e do louvor, sim. né? Então, provavelmente, de uma forma assim quase certa, né, foi o que Jesus realizou com seus discípulos, Sim, né? Esses momentos com esses elementos e é interessante que é enfatizado apenas dois, né? O pão e o vinho, né? Como se Jesus tivesse desprezado o restante. Não, sim, ele mandou o discípulo ir na frente, sim, preparar o lugar, né? sim, Nós vamos comer, nós vamos jantar. sim, Então, eu estava ouvindo falar a respeito disso, né? Como é uma cerimônia, uma refeição demorada, né? sim, Como tem vários significados, aí você pode pesquisar mais, né? O que que eles procedem com a Haggadah, que é a narrativa, eles fazem a refeição, tem os momentos do cálice, tem o momento de contar
a história para os filhos, tem um momento de algumas brincadeiras que eles fazem com as crianças, né? Eles escondem alguns pedaços de, de pão e a criança tem que encontrar na casa. Então é algo que leva bastante tempo, né? Então estima-se aí que eles começaram o Seder de Pêssar com Jesus e os discípulos e eles foram para o Monte das Oliveiras já quase de madrugada, Olha só, né? Porque é algo que que demorava, demora. né? Quando você lê os evangelhos, você vai ver que Jesus fez a cerimônia de lavar os pés dos discípulos. Sim. Teve um momento lá que foi Que é nessa cerimônia, né? Sim, que foi revelado o Gente, aí você pensa traidor. que lavar o pé, Jesus inventou ali, foi? Não, faz parte da cerimônia de Pêssar, a lavação de pés. Então, se não souber a cultura, não vai se compreender o Cristo. Essa é a verdade. Você vai passar despercebido ali de coisas riquíssimas culturais que Jesus viveu. Essa é a verdade, né, pastor Sim. Armando? E assim, a cada ano que a gente celebra, Deus acrescenta algo pra Exatamente. gente, né? Aí você pode estar perguntando assim, meu Deus, como começar isso? Esse povo já está longe, já tem um tempo. Começa que você vai ver como Deus, o Espírito Santo, vai te iluminando a fazer coisas novas. Não é para voltar ao Antigo Testamento, nós não precisamos disso, mas é para acreditar no Antigo Testamento. É para compreender o Antigo Testamento. Sem a compreensão do Antigo Testamento, você não vai saber discernir nunca o Novo. Nunca. Você não vai saber o que é o Cordeiro. Nunca. Então, é necessário ter essa compreensão do todo, não de um pedaço. Se fosse para arrancar o Antigo Testamento, a Taná, das nossas mãos, irmãos, a Bíblia não teria sido entregue para nós com sacrifício de sangue, ela toda, 66 livros. Então, compreenda, é para nós a Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse. É para nós toda e é para a honra e glória do nome do Senhor. Que bênção termos essa Bíblia na nossa mão, não é verdade? Então, pastor Armando, a comemoração, assim, nós estamos falando aqui de lei, não estamos falando disso, estamos falando da comemoração, da compreensão, da memória, né, da assimilação, né, do espiritual através da degustação, né? E a criança, a mulher, o homem, todos podem participar. Sim, todos podem. Tem algo interessante que durante a semana, né? A gente está falando aqui sobre o CD de Pêssar no dia, né? Pode ser no Shabat, né? Na sua casa. E tem uma prática que também é bíblica, que é retirar o fermento da casa, né? Sim, O perfeito. povo de Israel compreende como tirar todo tipo de mofo, sujeira, Sim, da comida também, eles não comem comida levedada, que sim, fermenta, né? A fermentação. Tudo que é fermentado, eles passam uma semana sem comer, né? Mas é interessante a questão da faxina, né? sim. É feita uma geral na casa, né? Para tirar tudo Que povo lindo, gente. que é Que mofo, povo lindo. né? Bolor, como representação do fermento. Pecado. Então, para nós, né, o ensino de Paulo né, vocês têm que compreender que o fermento é o símbolo do pecado, Sim, né? Então, uma semana de nós estarmos juntos em família e fazer uma análise, como o Paulo fala, né? como Paulo fala. Examinar a si mesmo, familiarmente, você com sua esposa, com seu esposo, com seus filhos, Sim, né? Fazer uma análise, né, tirar o fermento. nesse período e tirar o pecado, né? Pedir perdão se for necessário, Sim, né? E eu creio que é um tempo de ajuste assim para as casas, para as famílias, né, que você pode experimentar se você introduzir essa cultura na sua família. eu vou fazer uma crítica aqui, gente, porque eu já ouvi de tudo. E aí alguém disse para mim assim, você faz o Shabat? Eu falei, faço. Meu Shabat é muito simples. Meu pastor querido, o pastor José Rodrigues, até disse assim, eu quero aprender. Quero aprender a fazer o Shabat. Não tem nada que aprender. É muito simples. A gente lê a Bíblia, ora juntos e ceia juntos e come a comida gostosa ali num jantar em família. E o que a gente percebe, a discriminação, né, ou o preconceito, ou
o antissemitismo mesmo, né? Você comemora o Shabat? Falei, sim, comemoro. Que dia da semana? Eu gosto de comemorar sexta-feira à noite mesmo. E eu ouvi alguém umas 2 vezes alguém já falou assim, é, é, eu, eu prefiro o culto doméstico, que é todo dia. Me deu vontade de perguntar se ele faz, se ela faz, porque se a gente está pelo menos nesse mundo louco que nós estamos hoje, que ninguém tem tempo nem para orar sozinho, se a gente puder se reunir em família uma vez por semana para buscar o Senhor em casa, gente, isso aí já é um privilégio. Se for todo dia, eita, que privilégio você tem. Parabéns. Agora, se dá para a gente ir começando, vamos começando. Vamos começar a chamar a família para uma janta gostosa, casa limpinha, organizada, para a celebração do Shabat. Isso é fundamental, né? E eu acho que isso é muito importante, né, pastor Amanda? Sim, eu creio que se você tem filhos, né, isso vai ser uma bênção muito grande. Eles vão, se você fizer uma vez, eles vão te cobrar todo ano para fazer. Exatamente. Gente, eu estou vendo aqui no meu relógio aqui, tá de frente aqui, a gente vai ter que encerrar, infelizmente. E eu queria falar com o pastor Armando ainda muito, né, sobre esses pontos tão fundamentais, sobre o símbolo da Páscoa, sobre o nosso símbolo como cristãos, né, como povo que acredita em Jesus Cristo como Cordeiro Pascal. Então, é, vamos falar sobre o nosso símbolo, então, né, para a gente encerrar, que já está tarde, vamos encerrar aqui, vamos levando a conversa muito boa. Então, vamos falar sobre o nosso símbolo, o símbolo da ceia, ou símbolo de Pêssar hoje para os cristãos. Sim, como havia falado, Jesus não inventou o pão e o vinho, né? Na verdade, lá desde Abraão, né? Sim, Ele já fez essa cerimônia. Então era algo da cultura realmente daquela época há muito tempo. Só que Jesus ele traz esse símbolo para sua revelação completa, né? Que é o pão. No caso aqui nós temos um pão comum, né? Mas o pão que Jesus partiu, né? Que Jesus quebrou no dia foi o pão sem fermento, né? foi o pão sem fermento. Esse aqui está fermentado, né, gente? Então ele diz, né? Esse é o meu corpo, né? Que foi entregue por vós, né? O fruto da vide é o símbolo da nova aliança, né? A nova Uma aliança aliança de sangue. em Cristo Jesus. Então, a cerimônia de Pêssar é uma vez por ano. Agora, o que Jesus fez com o pão e o vinho, ele diz: façam todas as vezes que vocês reunirem em memória de mim. Então, o mais correto seria, né, toda vez que a gente se reunir, em nome de Jesus, a gente fazer isso, Sim, né? Porque a memória do Senhor, ele disse que ficaria reservado para comer de novo conosco quando sim, isso é estivesse no reino. maravilhoso, sim. Então, é algo que traz à memória o sacrifício do nosso Senhor e nos conecta também profeticamente com o que virá, né? A promessa de nós cearmos com Ele novamente no reino. Então, para nós, não é algo que substitui a Páscoa, Sim, mas que Jesus acrescenta a todo o significado daquilo que a gente falou aqui, sim. né? Acrescenta porque agora nós estamos conectados a Israel, nós não judeus, Sim, né? Fazemos os parte, não-judeus. né, desse mesmo corpo simbolizado pelo pão, dessa mesma família, e corre essa mesma vida nas nossas veias, né? Aleluia. Pelo sangue de Jesus, nós somos perdoados, né? E somos feitos mais alvos que a neve, né? Então, esse símbolo que Jesus traz, essa simbologia, que vai causar historicamente, muitas vezes, né, divisão. Sim. No Isso daí, Brasil, por no exemplo. Brasil aconteceu isso, né, a respeito
da ceia, do que simboliza, o que é realmente o pão, o que é realmente o vinho, Suco de uva. né? Para você entender o nível de importância do Sim. que Jesus está estabelecendo ali. Sim. Então, para nós, não é algo que vai substituir o que aconteceu na Páscoa, né? Mas é algo que Jesus institui agora, tanto é que em Atos, né, o relato é que eles se reuniam, né, diariamente, Sim. a partir do pão, né, ou seja, a memória de que eles faziam realmente como Jesus ordenou. Sim. Todas as vezes eles se reuniam, um símbolo da memória do nosso Senhor. Então, gente, eu não sei se em algum podcast da vida já se comeu o pão e tomou o cálice. Nesse nós vamos fazer em memória dele, do nosso Cordeiro Pascal. Eu queria que nessa hora você recebesse aí, se eu sei que você foi pego de surpresa, não, talvez não esteja com o pão perto, com o suco de uva perto, mas se você tiver, você pode pegar para nós cearmos juntos, orarmos, glorificarmos o nome do Senhor, porque aqui são símbolos, não é isso, pastor Sim. Armando? Não, nós não cremos na transubstanciação. Nós cremos que isso aqui é um símbolo do corpo de Cristo, que foi machucado, que foi torturado pelos nossos pecados. E o suco de uva é símbolo do sangue derramado na cruz, né? Então, nós vamos, nesse momento, cear juntos aqui e vamos orar para que não somente nós possamos ser alcançados por essa graça salvadora na pessoa bendita de Jesus, através do sacrifício vicário de Cristo, mas que toda a nossa cidade, que todo o nosso estado. Nós vamos cear nessa noite porque é Pêssar. Nós vamos cear nessa noite porque nós vamos estabelecer que alguns nessa cidade estão acreditando na palavra de Deus. Nós vamos dar prosseguimento ao ritual estabelecido por Cristo, que é exatamente participar da comunhão, do partir do pão e da ceia do Senhor. E nesse momento, juntos, eu queria que você, onde você estiver agora, se você puder orar conosco, você vai orar e é como se estivesse comendo pão e tomando esse cálice, renovando a sua aliança, porque o Senhor Jesus disse, nós devemos fazer em memória dele. De novo vem a memória aí, viu, gente? De novo a memória. A primeira Páscoa é memória e a segunda Páscoa é em memória, até que ele volte. Então é o símbolo do retorno, né, pastor Sim. Armando? É o símbolo do retorno. E que Vamos nos, comer e beber até que ele venha. isso, que nos une ao redor do mundo inteiro, não é? Exatamente. Não é só para Israel agora é para todos. Né? Exatamente. É para todos. E quando a gente vai em Jerusalém, a gente tem a oportunidade de ir no Jardim do Túmulo, aí você vê ali pessoas, todas as nações ali se reunindo, fazendo sempre a mesma coisa, né? Com seu cálice, Exatamente. com É verdade. pão, coisa mais linda e tão preciosa, né? Termos comunhão com pessoas que muitas vezes a gente nunca imaginou, né, que conheceria. Acho que a última vez que eu estive com a caravana, né, do pastor Wendel, Sim. a gente estava ali fazendo esse momento de Jardim do Túmulo, de repente veio outras pessoas se juntaram a nós que Uau. não conheciam, mas que também estão ali comungando da mesma fé, né, compreendendo a mesma presença de Deus ali no nosso meio. Então, algo muito lindo e precioso que nós celebramos, né, e honramos de fazer isso sempre que podemos aqui na igreja, que nós fazemos Sim. pelo menos uma vez por mês, né, nas nossas santas convocações. E em casa em toda casa, semanalmente. Então Deus trabalha com esses ciclos, né, de renovação nas nossas vidas. Pode servir, pastor Armando, cálice. Então vamos orar. Queria que o pastor Armando também fizesse essa oração. Tem o pão. Pai, nós te damos graças pelo pão, que é o teu corpo que foi entregue por nós, teu corpo que, sem defeito, foi entregue de uma forma perfeita
um sacrifício perfeito de uma vez por todas, para que nós pudéssemos ser salvos, pudéssemos fazer parte agora da mesma família na fé, ser esse mesmo corpo chamado Eclésia, chamado Igreja de Jesus nas nações. Eu glorifico o teu nome também pelo vinho que é o teu sangue que foi derramado perfeitamente na cruz, como a lei ordena, sangue completamente derramado, para que nós pudéssemos ser completamente perdoados. Amém. Obrigado pelo teu sangue. E o teu sangue tem o poder de nos purificar de todo pecado. Fazemos isso em memória de ti, crendo que o Senhor virá e o Senhor ceará novamente conosco. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Podemos comer o pão. Aleluia. Aleluia. Podemos tomar o cálice. Aleluia. E podemos nos alegrar, Aleluia. porque essa cerimônia é símbolo de salvação, Aleluia. até que Ele volte. Amém? Então nós estamos aqui encerrando esse podcast, mas antes de encerrar oficialmente, abençoar a nossa cidade, abençoar nosso estado. Que o Senhor resplandeça a glória dele sobre ti, Maranhão. São Luís, nós te abençoamos. E queremos convidar você para... Peça aqui na Eclésia, domingo, dia 28, 17h30. Sua família é convidada para estar aqui celebrando o nome do Senhor. Que a salvação do Senhor alcance você e a sua casa. Em nome de Jesus. Amém. Então até domingo, se Deus quiser. Em nome de Jesus, venha às 17h30 aqui na Eclésia, Ministério Internacional. Esteja conosco. Vai estar aí o link do endereço da igreja para você fazer parte dessa celebração linda que teremos aqui, nosso Peça, festa de Peça, domingo que vem. Que Deus te abençoe. Até o próximo podcast. Tchau, tchau. Shalom, shalom.